A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo eu quero falar a respeito das profecias de Daniel e eu vou relacionar isso com a revelação da cidade de Tiro no Apocalipse capítulo 17 e também no capítulo 18. Então, quem acompanha os meus vídeos sabe que eu estou defendendo que a cidade que governa os reis da terra, que é descrita no Apocalipse 17, se trata da cidade literal de Tiro. Então, não é que Deus ali naquele capítulo, ele fala de uma cidade aleatória ou de uma cidade que ele começa a profecia sobre ela a partir do Apocalipse. Deus está simplesmente confirmando as profecias que já haviam sido ditas pelos profetas. Isaías, no capítulo 23, Ezequiel no 26, 27 e 28 e em Joel no capítulo 3. Então o Apocalipse ele vem para confirmar aquelas profecias que já haviam sido ditas sobre a cidade de Tiro. Então os profetas disseram que a cidade de Tiro estaria no tempo do fim e teria um papel relevante porque o anticristo vai vir dessa cidade. O Apocalipse, ele confirma isso pegando as expressões que estão nos profetas sobre a cidade de Tiro e reafirmando que vai ter uma cidade que governa os reis da terra. Então ela precisa ser interpretada como sendo a cidade de Tiro. A partir do momento que você entende isso, e você pode ver meus outros vídeos para você entender melhor o que eu estou dizendo, a pergunta que fica é: o profeta Daniel, que é o profeta que mais falou a respeito de reinos, a respeito de bestas que emerge do mar, o profeta Daniel que falou tantos detalhes a respeito do tempo do fim, ele falou alguma coisa sobre a cidade de Tiro? A resposta é a seguinte: Daniel não falou diretamente, só que Daniel ele deu muitos detalhes sobre o reino do anticristo e quando você compara os detalhes que Daniel falou com as profecias ligadas a Tiro, você vai ver que as profecias elas combinam perfeitamente. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo a respeito de Daniel no capítulo 7, de forma resumida. Vou falar do capítulo 8, de forma mais longa. E vou falar também do capítulo 11, também de forma mais resumida. Então, o foco do vídeo vai ser falar do capítulo 8 do profeta Daniel. Então, começando. Daniel, capítulo 7, vai falar que um chifre pequeno ele vai emergir de entre os 10 chifres. Então a pergunta que fica é: por que o anticristo ele precisa começar pequeno? Ou por que Daniel está destacando que ele começa pequeno? Se o anticristo ele começasse sendo o governante da Turquia, ele não seria um chifre pequeno. Se ele fosse o genro do presidente dos Estados Unidos, ele não seria um chifre pequeno, porque o cara já tem um poder absurdo, sendo genro, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos. Se ele fosse filho de um presidente da Rússia ou de algum país com um poder bélico muito grande, um anticristo judeu, por exemplo, Israel hoje é um país que tem um poder bélico muito grande. Então, quando fala que o anticristo ele é um chifre pequeno, é porque ele começa frágil, ele começa fraco. Então, quando a profecia está direcionada para a cidade de Tiro, para o Líbano, é porque compactua perfeitamente com o que está escrito em Daniel 7, que fala que o anticristo ele é o chifre pequeno que vai emergir entre os 10 chifres, e depois ele vai se tornar o maior de todos os chifres, porque é ele que vai governar os 10 reis para conduzir todo mundo para o Armagedon. Então, ele começa pequeno, mas ele se torna depois o maior de todos. Esse é o primeiro tópico sobre Daniel 7. Quando você entende que está falando do Líbano, quando você entende que está falando da cidade de Tiro, fica muito mais compreensível aquilo que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o anticristo vai começar de um país muito pequeno, de um país insignificante, e ele vai se dominar o mundo inteiro. Então é isso que o texto está dizendo.
Esse é o primeiro ponto. Agora, o próximo ponto é Daniel no capítulo 8. Vai falar o seguinte: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O texto está dizendo que, vou já começar da parte do bode. O bode, com o chifre maior, ele derrotou os reis da Média e da Pérsia, que são o carneiro com os 2 chifres. Esse bode é o rei da Grécia, conforme o próprio capítulo diz. Quem conhece Daniel 8 já entendeu o que eu estou falando. Se você nunca leu Daniel 8, leia, porque senão você não vai entender o vídeo. O vídeo ele realmente é resumido, é para pessoas que já leram o capítulo 8 de Daniel. Então, continuando. Esse chifre é o rei da Grécia, então isso realmente aconteceu. Foi um homem chamado Alexandre o Grande, ele cumpriu essa profecia. Daniel falou muitos séculos antes de Alexandre o Grande ter cumprido a profecia, e ele derrotou os reis da Média e da Pérsia. Só que Alexandre o Grande ele vai morrer e o reino dele vai ser quebrado em 4 reinos. Então, os 4 reinos eles são identificados sendo o reino Seleucida, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Parece nomes difíceis, mas são os 4 reinos que depois que a Grécia ela perde Alexandre o Grande, a Grécia se divide nesses 4 reinos, que foram dados aos 4 generais de Alexandre o Grande. Aí, a partir disso, o texto já vai falar: de um dos chifres saiu um chifre pequeno. E aí, com a leitura do capítulo, não tem como interpretar que aquilo ali era uma profecia única sobre Antíoco Epífanes, porque tem características no texto que remete ao anticristo. Então, quando fala que ele fez as estrelas do céu cair, já está sinalizando para o tempo do fim. Não está falando de um simples homem, está falando do homem do pecado do tempo do fim. Esse chifre pequeno é interessante porque ele está se originando de um outro chifre. Então, o anticristo ele precisa vir de um desses 4 reinos da Grécia, que é o reino Seleucida, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Esses reinos correspondem ali a regiões da Turquia, da Síria, do Líbano. O reino Ptolomeu corresponde ao Egito, à Líbia. Então, esses reinos viviam disputando a terra de Israel, Canaã, porque eu não vou falar Palestina, o nome correto ou é Israel ou é Canaã. E aí, e os outros 2 reinos também têm ali as suas porções. Então, as suas porções de terra. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a cidade de Tiro, no Líbano, ela consegue cumprir essa profecia porque Líbano fez parte desses 4 reinos, mais especificamente do reino Seleucida. Enquanto que, por exemplo, Roma, eles não se originaram, as terras de Roma, elas não fizeram parte em nenhum momento dos 4 reinos da Grécia. Ou seja, é mais uma prova, é mais um argumento para mostrar que Roma não é o anticristo que está sendo descrito ali. O texto diz que o chifre pequeno se tornou forte para o sul e para o oriente. É o contrário do que Roma fez. Roma se tornou forte para o ocidente e para o norte. Então, é completamente diferente o que Roma fez desse chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo no tempo do fim e se refere ao anticristo que é rei
ele é príncipe do povo do Líbano. Então, por isso que o texto ele é muito completo. O texto encaixa perfeitamente na descrição de Tiro, ainda que é muito vago o texto, ele poderia descrever outros lugares também, só que, por exemplo, Roma já é impossível cumprir, porque Roma nunca fez parte daqueles reinos. Então, Daniel 7 está falando uma coisa, Daniel 8 está dando muitos detalhes, e quando chega em Daniel capítulo 11, vai falar ali coisas a respeito do rei da Pérsia, vai falar do rei da Grécia, depois vai falar dos reis do norte e do sul, que o norte é o reino Seleucida, enquanto que o sul é o reino do Egito, é o Ptolomeu. Vai falar de várias guerras e vai falar que o rei do norte vai se levantar um dia, um rei do norte, que está falando do anticristo, que vai se engrandecer sobre todo Deus. Então, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e é a mesma coisa que foi descrita em Ezequiel no capítulo 28. Então, quem escreveu a primeira profecia, se foi Ezequiel 28 ou se foi Daniel capítulo 11, eu não sei, mas o que eu sei é que ambos estão falando exatamente a mesma coisa, que o anticristo ele vai se engrandecer sobre todo Deus, e ao mesmo tempo o profeta Ezequiel está falando, o rei de Tiro vai se engrandecer a ponto de se assentar na sua cadeira como se fosse a cadeira de Deus e se achar um Deus. Ou seja, Daniel está fazendo uma referência ao profeta Ezequiel, ou você também pode entender que o profeta Ezequiel está fazendo uma referência ao profeta Daniel. Então, são ambas referências, porque Paulo está se referindo aos dois, mas ambos estão se referindo um ao outro. Então, é muito completo o que Daniel 7, 8 e 11 fala a respeito do anticristo, porque, mais uma vez, então, para concluir o vídeo, o profeta Daniel ele não citou diretamente a cidade de Tiro, porém, as descrições que estão ali a respeito do anticristo, quando fala que ele é um chifre pequeno, quando fala que o chifre pequeno de Daniel 8, ele precisa vir de um dos 4 reinos da Grécia, e quando em Daniel 11 vai falar que ele vai se engrandecer sobre todo Deus, se referindo a Ezequiel 28, cumpre perfeitamente com a interpretação de que da cidade de Tiro vem o anticristo, que é o atual Líbano. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Muitas dúvidas acabam surgindo. Deixe nos comentários. Se você acha que é Roma, deixa nos comentários. Se você já viu alguém em algum canal falar sobre o Líbano da forma como eu estou mostrando aqui no meu canal, deixa nos comentários. Eu tenho interesse de conversar com pessoas que entendeu a profecia de Ezequiel 28. E muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.